Boa noite, meus caros, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder voltar aqui para dar continuidade a esses estudos aqui no Centro Dom Bosco. É interessante que a primeira parte dessa aula já faz um tempo, que ela foi realizada e foi providencial, porque a segunda parte desse estudo sobre Dona Maria I de Portugal tem muita ligação com o Sagrado Coração de Jesus, né? Quando nós, há algumas aulas passadas, começamos a falar, desvendar um pouco da figura de Dona Maria I, que passou de forma equivocada e maldosa para a história como a louca, né? E foi atribuído a Dona Maria uma série de acontecimentos que não foram bem o que aconteceu e omitiram uma multidão de grandes coisas realizadas por ela propositadamente. Nós vimos na primeira parte dessa aula, e agora continua, a origem dela, a formação dela, a estrutura histórica do tempo de Dona Maria, os problemas que ela enfrentou no tempo da sua juventude, no tempo da sua infância, no tempo da sua adolescência. E hoje nós vamos ver a segunda parte desta vida tão importante de Dona Maria. Muitos podem se perguntar, por que Dona Maria I, né? Porque, de fato, nós podemos considerar, sob vários aspectos, não desmerecendo as rainhas reinantes de Portugal da Idade Média, foram todas grandes rainhas, né? Mas Dona Maria, de longe, dado o contexto histórico que ela viveu, foi talvez a maior rainha de Portugal. Talvez, sob um certo aspecto, ela enfrentou problemas que os outros reis de Portugal talvez não tenham enfrentado. E acabou pegando uma situação muito difícil e, de alguma maneira, isso está ligado com o Brasil. Uma coisa que também fica clara na vida de Dona Maria é o fato de que, de alguma maneira, ela encarna todo o espírito heróico português do passado. Nós sabemos que Portugal, depois da restauração dos Bragança, século XVII, não conseguiu mais ter aquela grandeza da famosa ínclita geração portuguesa que conquistou o mundo, né? Portugal, quando se lança ao mar, no final do século XV, até um pouco antes do que isso, mas no final do século XV e início do século XVI, Portugal constrói o maior império que o mundo já tinha visto até então. Pouca gente fala disso, né? E, inclusive, eles pulam Portugal. Eles botam lá os impérios da antiguidade, os grandes impérios medievais, Carlos Magno, depois os imperadores cristãos. Quando chega em Portugal, dá-se um grande pulo, vamos para a Espanha, eles reconhecem a grandeza da Espanha e depois fixam na Inglaterra e depois nas soberanias pós Primeira Guerra Mundial. E Portugal fica lá escondidinho, né? Mas basta nós pesquisarmos um pouco sobre o que Portugal realizou, nós veremos que foi, na época, o maior império que o mundo já viu. Quem sabe o que é Portugal se espanta com tal feito. País pequeno, na época dessas grandes conquistas, possuía aí mais ou menos 2 milhões de habitantes, sendo metade mulheres, né, ou pouco mais da metade, e não participavam dessas expedições. A outra metade eram religiosos, né? 30% da população de Portugal era religiosa. Imagina isso, né? Muita coisa nessa época. O que sobrava para essas grandes aventuras? Claro, o clero ia junto também, mas o que sobrava para essas grandes aventuras
era, na verdade, um grande espírito de heroísmo, jamais visto em nenhum povo. O que os portugueses tiveram que enfrentar para levar a fé a outros povos, eu recordo isso, porque isso é completamente esquecido dos nossos livros, que os objetivos das grandes navegações eram a expansão da fé, a dilatação da fé, a expansão do império, a busca de riquezas e o combate ao islamismo no Oriente. Eram essas 4 coisas, nesta ordem de grandeza, né? E Portugal se lançou a isso numa aventura jamais vista, né? Quem aqui conhece, por exemplo, a Batalha de Dil, que aconteceu no Oceano Índico? Foi uma das maiores batalhas navais que o mundo já viu. Ninguém conhece direito, porque foi feita por Portugal. Não vamos tratar da Batalha de Dil agora. Só estou dizendo que todo esse espírito heróico de Portugal teve um momento de arrefecimento, né? Quando acontece a União Ibérica e quando há a restauração, a família de Avis não assume mais o trono português, dando lugar à família de Bragança, né? Que é mais conhecida de nós. Muitos grandes reis surgiram nesse momento, mas não tinham mais a grandeza da ínclita geração de Dom Henrique o Navegador, daquele Dom Nuno Álvares Pereira, dos grandes conquistadores portugueses, né? Mas, de alguma maneira, a providência preparava uma certa restauração, né? E essa restauração vai se dar justamente na figura de Dona Maria I. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai conciliar nela o verdadeiro espírito de Portugal. Ela nasceu num momento de grande opulência da corte portuguesa, porque foi quando Portugal atingiu vamos dizer assim, atingiu o grau máximo de riquezas materiais com as descobertas das Minas Gerais, né? A corte portuguesa era tão rica, que quando eles foram fazer uma visita ao rei da França, eles andavam pelas ruas de Paris jogando moedas de ouro para a população, porque tinha muito, né? E os franceses ficavam impressionados com aquilo. Nossa, como pode um reino tão rico, tão poderoso, né? Isso, de alguma maneira, corrompeu um pouco o coração da nobreza portuguesa, inevitavelmente, né? Dom João V, por exemplo, né? Foi um grande rei, mas era um homem um tanto dado ao materialismo, apesar de ainda guardar os velhos costumes religiosos da nobreza portuguesa, né? Então, quando nasce Dona Maria, por uma providência, essa pequena princesa, que de cara já recebe o título de Princesa do Brasil, né? E sobre essa questão dela ter esse título, já nos remete a uma questão que eu vou deixar para uma aula futura, que é se o Brasil de fato foi colônia ou não de Portugal. Ué, mas tem dúvida nisso? Muita dúvida. Mas isso a gente conversa depois, né? Dona Maria, então, ela nasce nesse mundo de grande riqueza, né? E, ao mesmo tempo, de uma certa decadência por conta das ideias que começam a entrar em Portugal via França, via Inglaterra. As ideias, é claro, não podiam ser outras, iluministas, né? E aí Portugal passa de um momento de grandeza para o pior momento da história de Portugal, como alguns autores falam. Por exemplo, né, o mais completo autor da vida de Dona Maria, que é o Caetano Beirão, ele fala que Portugal vai passar pelo pior momento da sua história. Qual o pior momento da história de Portugal? É o governo de Dom José I, pai de Dona Maria. Olha que coisa estranha, né?
o pai dela foi um dos piores governos de Portugal. Por que isso? Porque foi justamente o momento em que, de alguma maneira, Portugal recebe um castigo por aquela opulência exagerada e por perder um pouco o objetivo original iniciado lá com Dom Afonso Henriques, que foi justamente o de levar a fé e estabelecer a fé católica em todos os domínios pagãos que ainda não a conheciam. Portugal tinha esquecido um pouco desse princípio e já estava entrando na mentalidade metalista do mercantilismo. A gente estuda isso, as características do mercantilismo, metalismo, absolutismo real, E eles entraram de cabeça nisso, A figura de Dom José I fica ainda mais eclipsada quando assume o governo de Portugal de forma oficiosa, não oficial, mas oficiosa, a figura do Marquês de Pombal, que nós já vimos na aula anterior com maiores detalhes. Eu não vou me debruçar aqui sobre Pombal, porque nós já falamos sobre ele na outra aula, mas ele de fato foi o grande ministro absolutista do rei Dom José I, e Dona Maria teve a visão diante dela daquilo que seria o anti-Portugal. Todas as ações de Pombal eram feitas ao contrário de tudo que era a alma portuguesa. Ele era iluminista, ele era materialista, ele era um homem corrupto, era um homem interesseiro, era uma nobreza decadente, porque ele era Marquês de Pombal e Conde de Oeiras, Ele tinha 2 títulos nobiliárquicos, mas era já uma nobreza decadente. E Dona Maria recebia a sua formação como tem que ser uma princesa portuguesa. A base da formação de Dona Maria foi a formação moral católica profunda. E aí é que vem o pulo do gato da nossa aula. Quem foi que deu a Dona Maria essa formação? Os jesuítas. A figura dos jesuítas se torna muito importante porque foi a partir de Portugal, é claro, depois a Espanha também, lógico, Mas Portugal foi a nação que lançou para várias partes do mundo a ordem jesuíta, que foi a ordem, olha que coisa maravilhosa, A ordem escolhida por Nosso Senhor para propagar a devoção ao seu Sagrado Coração. Pouca gente sabe disso, Os jesuítas são associados àqueles que foram fazer as reduções, converteram os índios, batizaram os índios. Sim, fizeram tudo isso. Mas aonde os jesuítas passaram, a devoção ao Sagrado Coração foi realizada. E olha, de que tempo que nós estamos falando, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a incentivar de forma bastante intensa a devoção ao Sagrado Coração, mais do que na França. A aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, logo no início do século XX, nós já vemos a devoção do Sagrado Coração em regiões de missão portuguesa. Por exemplo, Macau, Pequim, já tinham capelas dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Antes mesmo do continente onde Portugal está, o coração de Jesus já estava ali sendo venerado, adorado, venerado e honrado como majestade nesse amor infinito que nós devemos ter por ele. Sabemos, senhores, que no tempo de Pombal, muita coisa foi destruída que era relacionado com os jesuítas, A perseguição de Pombal aos jesuítas
não se limitou a expulsão das terras portuguesas. Ele mandou prender, ele mandou exilar, ele mandou invadir as casas jesuítas, destruir todo o material que os jesuítas tinham feito até então. Então acredita-se que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus em Portugal, por causa dos jesuítas, seja anterior à obra mais antiga dedicada ao Sagrado Coração. E sabe de quando que é? A mais antiga encontrada em 1728. 1728, em Portugal, já era vivo essa prática de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Isso significa que começou ali? Não. Se na China já tinha, de missionários portugueses. E sabe de quando que é a devoção da China? 1708. Mais próximo ainda das aparições na França. Então leva-se a crer que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito mais antiga por causa da presença dos jesuítas. E para onde os jesuítas foram, essa devoção foi. E a corte portuguesa foi a que, na época, mais incentivou essa santa devoção. E o que isso tem a ver com o reinado de Dona Maria? Dona Maria teve a sua formação católica, formação para rainha, toda inspirada nessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje a gente entende por que ela levanta a Basílica da Estrela. Porque todo mundo acha curioso, né? Puxa, ela foi a primeira a levantar uma basílica em honra do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Por que isso não foi na França, né? Por que isso não foi em outros países? Não foi na Itália, não foi na Espanha? Porque Portugal foi o reino que primeiro deu destaque ao Sagrado Coração de Jesus. E o Sagrado Coração de Jesus não deixaria esse feito sem o pagamento devido, né? Portugal entrava naquele período terrível aonde se juntou Revolução Francesa, terremoto de Lisboa, anteriormente, né? Revolução Francesa, Pombal no poder, a morte estúpida e injusta dos Távora, né? Que foi feita na época de Pombal para tentar criar uma narrativa de atentado contra o rei produzido por quem? Pelos jesuítas. Né? Então, esse tipo de situação mergulhou Portugal num momento de desgraça. Tá? Os que viveram em Portugal nessa época, fala o Beirão, né? As pessoas tinham medo até de se dirigir a alguém para falar alguma coisa, porque os agentes de Pombal poderiam entender que aquilo ali é um tipo de conspiração. E o julgamento era sumário, tá? O julgamento, o Pombal, ele pegou a Inquisição portuguesa e transformou em Inquisição pombalina. Literalmente, ele não acabou com a Inquisição. Ele pegou a estrutura da Inquisição e botou gente de confiança dele, né? E começou a caça aos jesuítas. A pergunta é, por que jesuítas? Não tinha outras ordens em Portugal? Tinha oratorianos, tinham franciscanos, tinham beneditinos, tinham os frades de São Jerônimo, tinham carmelitas. Mas por que os jesuítas? Ora, senhores, era porque, primeiro, os jesuítas, eles tinham a missão de levar a fé para todos os lugares do mundo e as ideias de Pombal já iam de encontro com as ideias da fé católica. Ele era iluminista. E para piorar, eles levavam com ele a devoção ao Sagrado Coração. Mas será que um homem sem fé, por exemplo, como Pombal, se importaria com uma devoção ao Sagrado Coração? Não só se importou, como mandou destruir todos os livros que tratassem de devoção ao Sagrado Coração dentro de Portugal. Veja, a perseguição
que todo mundo alega ser meramente política, se assim o fosse, por que destruir obras sobre o Sagrado Coração? O ódio era ao reinado de Nosso Senhor na sociedade, que deveria nascer a partir da devoção ao Sacratíssimo Coração. E esse reino que os jesuítas tentavam construir nas regiões provinciais de Portugal faziam frente aos planos liberais do Marquês de Pombal. E Dona Maria viu tudo isso, olhou tudo isso e só tinha uma maneira de resolver isso, né? Era assumindo seus direitos de rainha. Na última aula, na última que nós fizemos, né, eu falei como que ela se tornou rainha diante da questão da lei sálica, né? Que na lei sálica a mulher não poderia herdar as terras do pai e por conta disso não poderia botar a coroa na cabeça. É por isso que as mulheres não eram coroadas em alguns países, porque se elas não tinham como receber a herança do pai, como que iam receber o reino, né? E aí, então, entra em questão a figura de um frade da Ordem de Avis, chamado Frei José Ricardo Pereira de Castro. Ele era um jurista formado na Universidade de Coimbra, doutor em Direito Canônico, cavaleiro da Ordem de Avis. Ele prova juridicamente que a lei sálica não tinha fundamento, porque uma mulher podia sim herdar as coisas do pai, que a lei sálica que valia lá para os francos sálicos do século VII, século VI, século VII, no século VII, elas não se aplicavam às realidades reinantes de Portugal em pleno século XVIII. E simplesmente prova juridicamente que ela sim poderia assumir como rainha de Portugal. E é o que acontece. No ano de 1776, o rei Dom José, depois de uma vida cheia de problemas morais, cheia de decisões mal tomadas, começa a apresentar sinais de que iria morrer e Dona Maria se aproxima dele e consegue convencer o pai a que ele repensasse tudo o que ele fez. E Dom José morre arrependido dos seus erros, recebe os sacramentos, morre em paz, já no ano de 1777, aonde Dona Maria então se torna rainha reinante de Portugal. Você vê, o coração, o grado do coração, que ela tanto era devota, colocou ela no trono. E agora ela faria o que os portugueses chamam de viradeira, né? Ou seja, desfazer toda a estrutura que Portugal tinha adotado com o Marquês de Pombal. Vocês terem uma ideia, quando o Dom José morreu, o normal de um reino é que todo mundo fique triste, né? Todo mundo foi comemorar. Lisboa virou uma festa, porque agora quem reinaria era uma rainha piedosa, verdadeiramente portuguesa. E Pombal? Pombal, já sabendo que ele seria destruído, já foi imediatamente até ela dizer, olha, estou entregando minha pasta. Ele já se adiantou, mas mesmo assim não adiantou muita coisa não, tá? Ela mandou prender ele, mandou fazer uma fiscalização, fazer uma averiguação nas contas portuguesas, descobriu que ele roubou o cofre português inteiro. Portugal estava numa situação bem difícil. Ele é condenado à morte, né? Mas ela, por clemência, permite que ele fique em prisão domiciliar até a morte, por causa da idade avançada dele. Ainda foi clemente com ele, hein? Ele não teve nenhuma dessa clemência com os Távora e nem com nenhum inimigo político, né? E ela ainda foi clemente com ele e começa a restaurar Portugal. E essa restauração, ela passa obrigatoriamente pela devoção ao Sagrado Coração. Por quê? Quando Dona Maria escolhe o seu marido, todo mundo lê no livro de história, né? Casou com o tio, que absurdo, né? Mas por que ela casou com o tio?
Porque dentre os seus pretendentes, ela escolheu aquele que era o mais piedoso dos príncipes portugueses. A outro pretendente dela seria outro tio dela, que era filho do rei da Espanha. Mas ele já era um homem entregue a princípios liberais, né? Ela vai escolher quem? O irmão do pai dela, Dom Pedro III, que será o rei consorte de Portugal, e os dois tinham uma piedade, uma sintonia tão profunda que pareciam que realmente foram feitos um para o outro. Raro isso na nobreza, né? Porque geralmente esses casamentos arranjados, eles não começam muito bem ou terminam muito mal, né? No caso deles, não. Havia uma grande relação entre um e outro, e os dois entendiam o mesmo problema. Não dá para restaurar Portugal sem restaurar o culto ao Sagrado Coração de Jesus, né? E desfazer o trabalho de Pombal era primeiramente começar a trazer, botar para fora todos os presos que Pombal tinha mandado prender, e a maioria deles eram jesuítas, tá? Só que nessa época o Papa tinha suprimido a ordem jesuíta. Mas o que Dona Maria fez? Seja como for, eles foram tirados das prisões, foram mandados de volta dos seus exílios, mas a ordem jesuíta já estava completamente arrasada. Quando houver a restauração dos jesuítas, eles vão retomar a devoção ao Sagrado Coração como modelo principal de Portugal. Lembra, todo mundo já ouviu falar disso, que o Sagrado Coração, ele pede para o rei da França colocar o Sagrado Coração na bandeira, e o rei da França não faz, não é? Portugal colocou. Aí alguém vai dizer assim, não, professor, a bandeira de Portugal, digo a bandeira antiga, tá? Essa bandeira nova é claro que não tem, né? A bandeira antiga de Portugal não tinha o coração de Jesus, sempre teve. E onde é que está? Se a gente olhar a bandeira de Portugal, o símbolo máximo de Portugal são as chamadas quinas, né? São aquelas 5 pontos que tem como símbolo do Reino de Portugal. Sabe o que são aqueles 5 pontos? São as 5 chagas de Cristo. E o ponto do meio é a chaga do coração, que abriu pela lança colocada do lado. Então a rainha falou, olha, anterior a ela, tá? Não precisa botar o Sagrado Coração porque ele já está lá. Sempre esteve desde a fundação de Portugal. E Portugal, então, já muito antes, já ostentava o Sagrado Coração de alguma maneira em sua bandeira, nos seus símbolos e nos seus sinais. Talvez tenha sido isso a força sobrenatural, eu diria assim, que levou os navegantes portugueses a realizarem tantas coisas de forma tão difícil, quase impossível de serem realizadas, né? Dona Maria, então, ela começa a restauração de Portugal e Portugal volta a ter a sua grandeza católica. Isso reflete no Brasil, tá? Dona Maria, ela vai restaurar o ensino no Brasil, vai restaurar o clero, apesar dos jesuítas não estarem mais aqui, porque já tinham sido expulsos, o clero ligado à coroa portuguesa vai iniciar novos trabalhos no Brasil e Dona Maria dá continuidade a todas essas iniciativas de restauração. Só que tem um problema, ela começou a governar em 1777, até 1792, o governo dela foi um governo de grandeza de Portugal. Tudo que ela pôde restaurar, ela restaurou. Inclusive, olha que interessante, né? Ela fez acordos importantíssimos até com reinos não católicos. Por exemplo, né? Ela assina vários acordos diplomáticos com a Rússia. Ela consegue vários acordos também diplomáticos com países
como, por exemplo, Inglaterra, que era um protestante, Rússia, que era ortodoxo, e reconhece a independência dos Estados Unidos. Tá? Ela reconhece a independência dos Estados Unidos como rainha de Portugal. O problema é que as ideias que vinham da Inglaterra, Portugal sempre foi um país que andou muito próximo da Inglaterra, as ideias que vinham da Inglaterra eram ideias de natureza liberal, mas que não eram absolutistas como era Pombal. O que se exigia agora de Portugal? Se exigia uma postura aonde Portugal se adaptasse às novas ideias de monarquia liberal do mundo. E aí entra a figura da maçonaria portuguesa, que começa a conspirar contra Dona Maria e contra o governo português. Só que a presença dela era tão firme dentro de Portugal, tão penetrada no povo português, que eles não tinham como fazer isso através de um golpe, não tinham como fazer isso através de uma guerra, eles tinham que criar uma maneira de tirá-la do poder sem tirar do poder. E aí, senhores, entra o grande problema da loucura de Dona Maria. O que os historiadores mais recentes estão começando a entender? Que até 1792 não havia nenhum sinal em Dona Maria de que ela estivesse louca. Nada. Mas nada, absolutamente nada. Ela era uma figura assim discreta, ela era uma mulher assim que não era extravagante, tudo que ela fazia, tudo que ela realizava tinha algo de moderado, de ponderado, tudo que era talvez relacionado com uma certa dureza de governo, ela amenizava. Não havia nenhum sinal nela de loucura, de extremos, nada. O que acusam ela de ser uma mulher carola, supersticiosa, nada mais é do que o hábito natural que andava em Portugal durante todos os tempos. A mudança disso é que foi a grande queda de Portugal. Quando chega em 1792, ela é simplesmente no momento em que ela passa por uma série de problemas, ela perde o marido, né, o Dom Pedro III, ela perde o filho mais velho, Dom José, ela perde ela perde as outras filhas dela, né, e no final das contas só fica Dom João, né, o príncipe Dom João, que acaba tendo que ser o herdeiro do trono português quando ela falecer. Mas em 1792, uma junta médica declara que ela tem uma coisa chamada melancolia ansiosa. Não existe documento da época dizendo que ela ficou louca. O que é uma melancolia ansiosa? Seria hoje equivalente à depressão. Mas é claro que não se conhecia isso na época, né? Tanto que os médicos mandaram como tratamento ela andar no Rio Tejo de barco. Ou seja, vai relaxar um pouco, mas com isso eles conseguiram substituir o governo dela por decisões que agora teriam que passar pelo príncipe regente. Ou seja, houve uma virada em 1792, porque naquele momento era o momento em que o espírito liberal teria que entrar dentro de Portugal. Esse ponto em específico ainda precisa ser estudado para nós entendermos o que aconteceu nos bastidores da corte portuguesa, porque ela não dava sinais de loucura. Aí depois disso vem toda a questão relacionada à Revolução Francesa, né, que já tinha acontecido. Tem o problema de Napoleão, que vai invadir Portugal, e eles vão vir para o Brasil, né, estabelecer a corte aqui, e Dona Maria vem com eles. Só que Dom João assinando como príncipe regente. Tá? Em tese, ela não tinha condições de governar. Será? Da noite para o dia? Sem ter dado nenhum sinal de loucura? Ela certamente estava debilitada por tantas perdas,
por tanta morte, por tanta desgraça. Mas é bom lembrar uma coisa interessante, né? Nosso Senhor, Ele promete a paz, a ordem, a graça, a grandeza para os seus devotos, mas Ele também não deixa de dar os sofrimentos para aqueles que são suas almas amorosas, suas almas queridas. Ela teve que passar por esse sofrimento, mas ela deixa bem viva dentro de Portugal essa devoção ao Sagrado Coração que vem para o Brasil. Depois dela, essa devoção vai ficar tão viva, ela vem para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, né, nós já sabemos, acontece toda aquela aproximação maior ainda da Inglaterra. Ela é colocada completamente de lado, alegando loucura, e Dom João, príncipe regente, é que toma as decisões em nome dela. Mas se nós olharmos, por exemplo, as visitas que ela recebia diariamente da sua família, dos seus netos, ela apresentava uma lucidez perfeita. Quer ver só? Numa das visitas que o seu neto primogênito, Dom Pedro de Alcântara, fez a ela, quando menino, ela vira para ele e fala assim: olha, menininho, você um dia vai ser rei. Quer dizer, uma pessoa louca não teria essa visão, né? Então ela tratava as pessoas com naturalidade, andava com as suas aias, só que ela tinha uma debilidade natural pela idade e uma debilidade por tudo aquilo que ela passou. Mas loucura, aquelas histórias maçônicas de que ela gritava no meio da rua, que ela gritava dentro do Carmelo de Santa Teresa, isso é completamente invencionice, tá? Dona Maria, então, vindo para o Brasil, ela some, de alguma maneira, como monarca, né? Ela era rainha de Portugal. Quando você fala assim, o rei de Portugal veio para o Brasil. Não, quem veio para o Brasil foi a rainha de Portugal. O príncipe regente que respondia por ela, né? E aí, quando em 1816 ela morre aqui no Rio de Janeiro, aí sim, Dom João VI se torna rei de Portugal. Aí de verdade. Ele sucedeu a rainha, Dona Maria, e se torna rei de Portugal, né? Começa a preparar, a gente sabe disso, que o verdadeiro precursor da independência do Brasil foi Dom João VI. Ele dota o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro de uma estrutura capaz de estabelecer um governo extremamente forte, né? E quando ele está estruturando esse governo de além-mar, acontece a Revolução Liberal do Porto, né? Que obriga Dom João VI a voltar para Portugal, porque senão ele perderia o trono para os liberais. Só que ele volta para se transformar numa marionete dos liberais. Deixa aqui, então, o príncipe regente, Dom Pedro I, retorna para Portugal, levando o corpo de Dona Maria e bota o túmulo dela na basílica que ela levantou em honra do Sagrado Coração de Jesus, que é a Basílica da Estrela. Mas essa devoção que ela plantou dentro do reino português vai seguir adiante numa nova restauração, que um dia será também objeto de uma aula nossa aqui, que é a restauração de Dom Miguel em Portugal. Dom Miguel, quando assume o trono português, ele vai ter que se estabelecer como monarca, né? E faz esse movimento com Dom João VI ainda vivo, né? Mas Dom João VI estava completamente fora de ação como rei, né? Ele estava completamente dominado e muito provavelmente sendo envenenado aos poucos. Dom Miguel, então, no seu primeiro ato, né, de assumir o governo do trono português, ele se recomenda ao Sagrado Coração de Jesus. Outra coisa que Dona Maria também faz é consagrar os domínios portugueses ao Sagrado Coração de Jesus. Portugal, por um determinado momento, voltou a ser o bom e velho Portugal
mas, infelizmente, o golpe dos liberais derruba o governo, obriga o Dom João a voltar. Dom João morre, substituído por Dom Miguel. Dom Miguel restaura o reino católico e, infelizmente, o irmão dele atravessa de novo o Atlântico para tirá-lo do trono e estabelecer um novo governo liberal. Ou seja, isso é curioso porque todos tratam o Dom Miguel como usurpador. Mas um dia, numa aula adiante, nós vamos ver que ele não era, não. Ele era o legítimo rei de Portugal e nós vamos ver isso mais adiante. Os jesuítas, depois de restaurado, continuam a espalhar devoção ao Sagrado Coração de Jesus em união com os papas. O papa que mais se aproximou de Portugal, até no momento anterior a isso, foi o Papa Pio VI, que ajudou muito Portugal a estabelecer essas devoções. Jesuítas e a cidade de Braga e a cidade de Coimbra foram as que mais se destacaram nessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus como formatação da alma portuguesa. E Dona Maria, ainda enquanto rainha reinante e ainda no tempo em que Dom Pedro III era vivo, ela manda colocar o Sagrado Coração sobre todas as insígnias militares de Portugal. Os senhores virem, olha que interessante, qualquer emblema da Ordem de Avis, da Ordem do Cruzeiro, da Ordem de Cristo, acima da cruz militar, está lá o Sagrado Coração de Jesus nas insígnias portuguesas. E do Brasil também, que só foram tiradas com a República. Então, Dona Maria conseguiu por um tempo restaurar esse Portugal do passado, esse Portugal heróico, esse Portugal católico, mas por conta dessa restauração e por ódio aos jesuítas e de alguma maneira ódio ao Sagrado Coração e ódio ao reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, o reino português acabou caindo na mão dos liberais, não se restaurou mais dessa queda até vir a República no início do século XX e Portugal só hoje vive da lembrança dessas grandezas do passado que um dia aconteceu. Dona Maria foi, sem dúvida, a maior rainha portuguesa dos últimos tempos, né? Talvez a maior de todas as rainhas, que é muito pouco conhecida no Brasil, né? Porque, infelizmente, nossos livros vão tratá-la como a louca, mas Portugal prefere chamá-la de a Pia, né? Aquela que, de fato, trouxe por um momento de volta a Portugal a sua grandeza, né? Para vocês terem uma ideia, ela conseguiu do Papa o direito de fazer a festa do Sagrado Coração em Portugal com solenidade de preceito. E o Papa aprovou, né? A procissão que ela dedicava ao Sagrado Coração de Jesus, representado na procissão do corpo de Deus, né? Que o Sagrado Coração também está ali presente no corpo de Deus, né? Na Eucaristia, né? Era a procissão mais solene da Europa, mais grandiosa, mais destacada de toda a Europa. Portugal, senhores, por algum momento, ele foi o reino mais magnífico que a Europa viu. Mas, infelizmente, uma decadência muito forte veio sobre o povo português e só sobrou para nós essa grandeza do passado entre eles. Então, o Sagrado Coração, atualmente, né, ou pelo menos até pouco tempo, era uma das maiores devoções do Brasil, vindas a nós por Portugal, por iniciativa dos reis de Portugal, mas muito particularmente no reinado de Dona Maria I, que foi a grande fomentadora dessa devoção, dessa riqueza tão grande que é Portugal. Nosso país hoje, né, vive uma situação difícil, política, né? Mas o Brasil já está com esse problema há muitos anos, né?
E eu entendo que o Brasil foi decaindo quanto mais ele se afastou de Portugal. Quanto mais essa grandeza dos descobridores, essa grandeza dos reis de Portugal foi sendo vista pelos brasileiros como algo adverso a eles, o Brasil foi cada vez mais decaindo, decaindo, decaindo. Então, resta a nós o quê? Lembrar que se nós somos o que somos, é graças a Portugal e nunca podemos deixar de incluir dentro de uma possível restauração nossa o Sagrado Coração de Jesus. Onde que começa essa restauração? Primeiro dentro de nós, depois na sociedade. E o Sagrado Coração pode e tem condições de retomar essa grandeza de volta para o nosso povo, como um dia ele trouxe também para o Reino de Portugal.